Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a nutricionista a doutora Marise Brandão. Ela vai conversar comigo sobre intoxicação alimentar. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a Marise sobre intoxicação alimentar. Olá Marise, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Olá, muito obrigada. Marise, fala pra gente primeiro, conceitua intoxicação alimentar. Bom, intoxicação alimentar, ela é uma doença que é provocada por bactérias, né, que contaminam os alimentos. A pessoa ingere o alimento e afeta o sistema digestório desse indivíduo e aí vai causar uma doença, uma patologia que vai ser uma febre e aí pode até levar a uma desidratação. Isso é mais provocada por alimentos contaminados. Agora, qualquer tipo de alimento, Marise? Qualquer alimento. Os alimentos mais assim, com mais facilidade de serem contaminados são alimentos que são ricos em proteínas e que têm uma maior atividade de água. Ou seja, por exemplo, peixes, aves, né? Peixe é muito, porque é uma proteína que tem uma afinidade maior por determinadas bactérias, né? Queijo, leite e as frutas e verduras também podem ser contaminadas. Essas frutas e verduras, elas são contaminadas na maioria das vezes por água. Porque quando tem o plantio, né, às vezes ela é irrigada por já uma água contaminada por coliforme fecal, que são as fezes humanas, fezes de animais, né, que às vezes já estão contaminadas. E também por manipulação dos alimentos mesmo. Às vezes, na hora do preparo dos alimentos, tem o que a gente fala até contaminação cruzada. Às vezes as pessoas usam uma tábua, vai usar uma faca, usa a faca em vários alimentos, aquela tábua em vários alimentos, e aí às vezes um alimento está contaminado e acaba contaminando outros. E as pessoas às vezes não valorizam a manipulação do alimento, a higienização dos alimentos. E isso é fundamental, é importantíssimo. E é muito comum, às vezes, você sai para comer em determinados lugares, ou até na sua casa mesmo, logo em seguida você tem, às vezes, um episódio de diarreia, uma cólica intestinal, né? Porque, às vezes, você ingeriu uma bactéria, né, patogênica que aí deu um desequilíbrio no seu intestino. E isso aí ocasionou um desequilíbrio, vamos dizer assim, né, de bactérias intestinais, que houve mais uma fermentação patogênica, né, e aí dá essas cólicas e às vezes diarreia e às vezes consequências gravíssimas que pode levar até casos de internações. Agora, Marise, você colocou assim, os alimentos, né, as verduras, legumes, por exemplo, eles podem vir com essa bactéria? Pode sim. O porquê que a gente pede para higienizar os alimentos? Não só por causa dos agrotóxicos que são usados, né, os remédios, né, que as pesticidas que eles batem para conter as pragas das plantas. Mas na irrigação das verduras, dos vegetais, é muito comum eles utilizarem qualquer tipo de água. E o maior meio de contaminação dos alimentos é pelas águas. A água é fundamental na nossa alimentação, não só para ingerir uma água de boa qualidade, mas também para você ter no processo de preparação dos alimentos, né? Na cocção, na preparação dos alimentos. Tudo isso é fundamental você olhar, porque a maioria das bactérias vem através das águas. Uhum. Agora, quais as causas? Por que isso acontece, Marise? Por que a intoxicação acontece? Acontece por falta de higiene, na maioria das vezes, né? E o que acontece? Às vezes as pessoas não valorizam, agora no verão, por exemplo, né? Às vezes vai para uma praia e nem não dá essa importância para esses tipos de coisa, né? E às vezes não tem, assim,
come alguma coisa, às vezes na praia ou até num restaurante que não tem uma higienização boa, não está correto, né? O preparo dos alimentos, a higienização dos alimentos, e aí eles ingerem bactérias. E as bactérias mais comuns para intoxicação alimentar é a salmonela, que a gente vê muito comum em ovos, né? E do frango, da galinha, e a Clostridium, né? A Clostridium e a Staphylococcus aureus. Então, assim, tem determinadas bactérias que você prepara o alimento, só de você deixar o alimento preparado, e às vezes ela tem uma facilidade que ela é anaeróbica, e com o calor ou com aquela temperatura, até o ambiente às vezes já não tá legal, não tem uma higienização, não tem uma asepsia boa, e ela prolifera com muita rapidez. Aí, como são invisíveis, né, a gente não vê as bactérias. Então, se você vai lá, pega às vezes com a mão suja, né, o alimento, coloca na boca, você ingere aquela bactéria e daí a pouco você começa a sentir mal-estar e aí engana. Aí já era. Marisa, em relação à conservação dos alimentos? Olha, Marinalva, é como a gente tem que preparar os alimentos, né, bem preparados, com uma higienização correta, com uma utilização de água de boa qualidade. A gente também tem que olhar o armazenamento dos alimentos. Os alimentos, cada alimento tem o seu modo de armazenamento, né? Às vezes, é muito comum, às vezes a gente até critica muito isso quando tem algum comentário sobre os ovos. Ovos, às vezes a pessoa lava e põe na porta da geladeira. Na porta da geladeira não é lugar de guardar ovos, porque você abre e fecha a geladeira, então tem mudança de temperatura. Aquela mudança de temperatura, e o ovo ele é poroso, entendeu? Aí ele pode, né, tá contaminando aquele local. E cada alimento tem uma forma, né? As verduras devem ser bem higienizadas, devem ser guardadas num lugar diferente dos legumes. O leite deve ser guardado tampado de forma diferente dos vegetais e dos legumes. Então, cada alimento tem que ser, e até mesmo, né, em grandes escalas, em grande estoque, em armazenamento grande, tem todo um preparo, né? Não pode ter contato no chão, por causa de roedores, de insetos, né? Você tem que estar sempre atento a isso. Às vezes vocês jogam, né? Guardam no armário, jogam as panelas de qualquer forma lá e tal, e não limpa, não higieniza aquilo, né? O armário, o local que você armazenou aquilo, aí tem contaminação. Porque tem insetos, né? Barata, tem os roedores, que eles vão lá no lixo, comem, trazem insetos, trazem bactérias para cá. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Toda higiene, tudo que você tem que estar sempre limpando, sempre organizando, sempre que for usar uma panela, lavar, entendeu? Higienizar todos os alimentos antes. O local que você tem a preparação dos alimentos tem que ser bem higienizados, né? Porque isso tudo aí vai interferir na sua alimentação. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a nutricionista Marise Brandão sobre intoxicação alimentar. Agora, Marise, em relação à preparação e congelamento dos alimentos, o que pode, como que deve ser para não causar intoxicação por causa disso? Olha, como eu já falei anteriormente, né, a preparação dos alimentos ela tem que ser feita de forma mais individualizada e com bastante higienização. Né? O preparador dos alimentos, né, ele tem que estar sempre com mãos limpas, lavadas. Se tiver corte, né, na mão, tiver machucado, ferida, não pode mexer com preparação dos alimentos. E a forma de armazenamento é como eu disse anteriormente, deve ser de acordo com cada alimento, né? Mas congelar, em relação assim, a comidas pré-preparadas que fazem um congelamento,
Como que deve ser esse congelamento e depois o descongelamento? Olha, o congelamento dos alimentos ele deve ser de forma bem com técnicas, entendeu? Você tem que tirar o oxigênio do alimento, o ar do alimento, né? Não é vai chupar o alimento, mas tem sempre uma bombinha ou até mesmo você fazendo uma compressão com as mãos, você consegue remover aquele ar, né? Que é o excesso de oxigênio dentro do alimento, né? O excesso de água dentro do alimento, tudo isso vai aumentar a atividade de bactéria. Então, assim, congelamento é ótimo. Eu, pelo menos, tenho muito hábito de congelar. Se uma fruta não está legal, está muito madura, não tem consumo dela imediato, eu congelo aquela fruta, porque eu posso colocar ela numa preparação de um suco, eu posso colocar ela na preparação de um purê, de uma salada, de um smoothie. Então, eu tenho o hábito de congelar. Eu não acho que tem que jogar fora, porque está muito madura ou de qualquer forma. Eu acho que a gente tem que pensar nisso aí. Aproveitar, né? A gente está sempre aproveitando, porque tem muita gente precisando, né? E vários alimentos você pode tá congelando. Os legumes, por exemplo, é muito interessante você congelar, e às vezes até pré-cozido, e depois a gente fazer aquele branqueamento. Você tira ele, joga ele antes de congelar, você joga ele na água quente e no gelo. Tira o líquido, tira o ar, né? Tira o excesso de água e coloca numa sacolinha bem hermeticamente fechada. Aí você congela, que não vai ter problema de estragar, né? De deteriorar. E quando você for consumir, você tira, põe ele na geladeira, na temperatura de ambiente da geladeira, depois na temperatura ambiente da sua casa, e pode consumir ele normalmente. Ele não vai perder muito nutriente. As pessoas têm um medo enorme, né? O que a gente perde mais, que é volátil, é a vitamina C. A vitamina C é muito, ela é volátil. Então, assim, por exemplo, você vai congelar um suco de laranja, não funciona. Um suco de limão não funciona. Entendeu? Porque ela oxida. Então, assim, você vai tomar alguns nutrientes ali, mas poucos, né? Então, esses tipos de fruta que é riquíssimos em vitamina C, para você aproveitar bem os nutrientes dos alimentos, é interessante que você consuma de imediato. Marisa, agora é muito comum também no verão acontecer intoxicação alimentar, principalmente em comidas vendidas na praia. Sim. Eu disse anteriormente, porque tem tipos de bactérias, né? A Clostridium mesmo, ela tem uma afinidade muito para o calor, para temperatura quente. Então, assim, às vezes a pessoa prepara o alimento, deixou no ambiente, aí vem a bactéria, né? Ela é invisível, ela ataca ali e rapidinho ela prolifera. Às vezes a pessoa está numa praia, ela não está querendo fazer muita preparação, às vezes a mão está suja também, pega no alimento. É muito comum, realmente. E tem muito a ver também, Marinalva, com saneamento, né? Você vai numa praia que não tem uma rede de esgoto adequada, que todo mundo que está na cidade está jogando aquele esgoto dentro da praia, né? E aí vai com a mão suja da água, vai pega no alimento, aí a bactéria vai e a pessoa acaba infectando, e aí vai dar uma diarreia, e aí pode até causar uma desidratação e até um caso de internação. É preciso estar sempre tomando cuidado, Tem que estar cuidado. Quando está na praia, sempre lavar bem as mãos, ver o que está comendo, né? Não comer qualquer coisa que passa vendendo, né? Dá preferência sempre para coisas mais leves, né? Frutas, verduras e vegetais. E estar sempre lavando as mãos. Marisa, quais os principais sintomas da intoxicação alimentar? Os principais sintomas normalmente são problemas digestivos, né? Que são cólicas abdominais, distensão abdominal, e aí pode vir seguido de febre, de vômito, de diarreia, e tem vários, e tem pessoas às vezes que dá até determinado tipo de bactéria, né, que ataca, às vezes o fígado fica meio comprometido e às vezes dá uma erupção na pele. Às vezes se vê a pessoa cheia de urticária, que eles falam, né? Às vezes não só alergia alimentar que dá urticária, mas às vezes também uma intoxicação por bactérias pode causar isso. Marisa, quem está predisposto a ter esse problema de intoxicação? As pessoas mais predispostas a qualquer tipo de doença, né? São as pessoas que têm uma imunidade menor, que são as crianças, né? E os idosos. Por quê? Porque quando você tem uma imunidade baixa, você está predisposto a ser mais contaminado com mais facilidade, porque o seu sistema imune é fraco. Ele não vai reagir e aí você pode contaminar. Quais as complicações da intoxicação alimentar, Marisa? Olha, desidratação,
Tem vários tipos, né? Tem um determinado tipo de intoxicação que pode dar até doença neurológica. E pode levar à morte por uma desidratação profunda, por, né, uma sepsemia, às vezes intoxica, às vezes dá aquela... tem também, né, o rotavírus, tem que dar aquela diarreia violenta, e aí infecciona, pode dar uma sepsemia e pode levar à morte. Tá. Maris, em relação à hidratação, como que deve ser realmente a hidratação, né? Há quem fala que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia, outros falam que quanto mais melhor. O excesso também faz mal? Sim, a água é fundamental no organismo. O organismo não vive sem água, né? E para você, até para emagrecer, você tem que tomar água. Tudo na sua vida você tem que tomar água, água, água. Lógico, se você... Tem pessoas que, tem que tomar água, tem que tomar água. Tem 3, 4 litros de água, aí não é legal. Porque quando você vai urinar, você perde também minerais. Então tem a quantidade certa de acordo com o peso. E não é tudo de uma vez também, não, Não, né, você tem que... O ideal de você tomar água, eu falo sempre, e isso é uma coisa uma regra bem básica. Você toma nos intervalos, 250 ml, entendeu? Todo intervalo, por exemplo, você toma o café da manhã, daí a pouquinho, você tomou antes do café da manhã 250, depois 250, depois, sabe, nos intervalos até você dormir, você toma um copo de água. E assim, se faz mais atividade, se transpira mais, é lógico que você tem uma necessidade maior, né? E se você tem mais peso também, tem um corpo maior, você tem uma necessidade diferente, tem uma necessidade maior. Mas que nesse verão você tem que estar preparado, você tem que hidratar bem, né? Sucos de frutas naturais, bastante líquido, bastante água, tomar água na quantidade correta, isso é importante. Ok. Tá, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço você, Maris, no nosso programa. Também agradeço, muito obrigada a todos. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!